Vamos lá, pessoal. Então, falamos sobre acumulações periféricas e alguns pontos que eu cheguei sobre o racionalismo, adjuntar a essa integrabilidade, inteligibilidade, algo inteligível, que sem a submeter e atribuir fatos que venham a ser conjuntíveis entre a maneira de focar acúmulos entre os fatores primitivos. É lógico que alguns colegas colocam que em épocas atrás, primitivas, o tempo era maior, tinha uma reflexão platônica relacionado a esses meios de admitir, de aceitar, adotar, acolher, concordar com vários tipos de ideias, ter um tipo de autonomia que venha a ser maneira adubável, né? Ou seja, não tipo esterco, quer dizer, mas é um campo mais relacionado aos fatores arcaicos. Então é lógico que entre essas maneiras que nós colocamos, entre tratado econômico inglês, as fábulas que são colocadas, várias empresas como a Ford, a Toyota, outras empresas ou seja, a Hellmann's, que nos coloca também explicações, fábricas de doces, chocolates, como a própria Garoto também, que também é um fator condicionante, nos coloca uma referência de produções, de funcionários, que nos adorna sobre essas maneiras entre fatores importantes. O que eu quero colocar aqui? É lógico que tem maneiras que nós temos que prontificar entre esses momentos de adjetivos e adjuntos e adjetos que vem a acrescentar o campo capitalista entre fatores importantes em nossa vida diária. É lógico que afadigar relaciona a fadiga. Afadigar é lógico que vai colocar uma essência. E a palavra essência está inerente ao ser humano. Cansar, estafar, fadigar, acosar, perseguir. Nos coloca esse tipo de maneira que vem a ver uma maneira que relaciona um estresse entre maneiras oriundas. Mas o que nos coloca entre as afeições e as excedências entre escravos, colônias, gênero, tempo comprado, tempo e mercadoria, tempo entendido, essa composição ligada ao tempo, que relaciona o trabalho e o tempo, essa regulamentação estatal, a ONU, a Unesco, departamentos pessoais, informações, colocam um fator importante, periféricos, fatores periféricos que vem a haver uma fadiga, fatores periféricos que não vai haver afeições, e as afeições ligadas com um C e o C cedilha, que relacionam também doenças, enfermidades. Agora a afeição, né, com I e o C cedilha, já coloca outra maneira de sentidos de afazeres. Há efeitos importantes entre essa maneira de aferir. Lembramos que a palavra aferir coloca não detonadores de cultura acumulativa, mas é a maneira de medir uma pressão arterial. Coloca em conferir, costejar, avaliar, comparar. Ok? Por isso que a maioria das vezes os campos sistêmicos, não sou farmacêutico, ok? Mas nos coloca campos acumulativos de cultura ligada à própria educação física, que o modo de falar é aferir. Mas você pode, em qualquer tipo de lugar, e falar aferir, pode ter esses campos afogosos relacionados ao conhecimento e às questões de adjacências ligadas à profissão da pessoa, como enfermeira, como chefe ou superintendente. Há um tipo de adulteração relaciona a alterações que ocorrem diariamente. E essas maneiras de deturpações, o que não é adultério? Eu não quero chegar a fazer os campos de polis, de meios antagônicos, mas nos coloca controles de adurências. E adurências são aduções
que venha ser algo que venha projetar internamente, né, que coloca de adivinho. Essas advertências relacionam a algo que venha comprometer entre esses princípios ligado à própria maneira primitiva. Quando eu falo capital, já falo cabeça, então eu falo sobre cérebro. E quando eu falo sobre cérebro, eu tenho que entender as vias aferentes, que está ligado aos efeitos que ocorrem, está ligado aos campos referentes, e as vias que vão relacionar, que venham colocar a maneira de colocar intercâmbios, né, que venha inserir entre essas maneiras recorrentes numa função social. É lógico, quando eu falo sobre capital, vou lembrar de Rússia, União Soviética, México e outros lugares. Olhamos o México, ficamos assustados em épocas passadas, porque os lados oriundos, ecléticos, periféricos, pareciam até um pouco com o Brasil. Mas você vê o cenário econômico, não sei se foi a novela ou outros intercâmbios civilizatórios de consumo de campos de comunicação, e as mulheres, ou seja, em campo de gosto, os homens, em questões também de gosto de cada pessoa, de valores e axiologias e judiciências prévias e antecedentes, para não colocar algo que venha se invalidar. São pessoas bem elegantes que nos respaldam algo importante entre essas alfândegas, que venha confiscar e relacionar essas afinidades. Ou seja, é importante colocarmos que os acúmulos é um tonel que relaciona não só o intercâmbio biológico, mas o intercâmbio ligado a afetar o intercâmbio social. Aonde há um afeto, há uma afeição. Já coloquei o intercâmbio de racionalidade, o intercâmbio de adegência, com o termo de adegência ligado ao afeto, que venha a ser um fato importante. O que eu quero dizer é onde essas pesquisas de esporte e aventura, o aspecto universitário e o aspecto do corpo adegente, né? Eu coloquei o corpo sem essa corporência, que coloca uma maneira de aderência ligada ao corpo, e essas questões de pesquisas aonde você está inserido, que vem a destacar fatos importantes em nossa vida diária. Ou seja, há um afinamento, há uma confirmação que entre o que relaciona na comunicação de mídia, as comunicações de massa. A fruir, tem teorias ligadas aos princípios da filosofia, antes de Cristo, depois de Cristo, que é a teoria fluente, que tudo é fluente, tudo é importante. E eu fico preocupado, porque eu já tive um cargo de professor, ligado também à educação infantil e a outras coisas concorrentes, quando eu vejo um colega concursado, ou que já foi concursado, ou já teve uma abundância de ser coordenador, líder, falar isso. É lógico que nos dá exuberâncias, profusões e convergências para entendermos e falarmos, nossa, coloca um afluxo ligado à maneira, né, que venha a ser convergente diante da situação onde estamos na comunidade inserida. Aí podemos entender alguns colegas ligados ao corpo docente, ao corpo discente. Eu nem sei se eu estou... Todo brasileiro é um grego, é um italiano, é um grande gladiador ligado ao corpo docente. Sabe, todas as palavras e as suas adegências são formais, em prol, em rol. Nos coloca um gosto de asfixia, porque eu gosto de ter a minha própria autonomia e concepção, mas eu respeito. Agora, quando a pessoa não respeita as suas próprias afligências, há um conflito muito grande de atormentar, e muitas vezes vai ajudar até as questões de pesquisas. Nos coloca maneiras muito grandes de fatores. Eu já falei a palavra angústias, Augustus, que algo vinha aprisionar e muitas vezes destacar o seu talento, o seu dom, entre não de afogar as pessoas, né? Mas colocar profundamente essa periferia ligado à escravidão que houve, produções, ou seja, as questões ligadas às servidões, ou seja, então nos colocam os campos despóticos, ok?